Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícias, e é muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Seja muito bem-vindo. Já quero pedir para deixar um like aí, isso é muito importante. Compartilha também para geral, sempre uma boa informação, um bate-papo dos mais agradáveis. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande parceiro do nosso Marília Hoje Notícias, do podcast Hoje Tem Conversa, que é o diretor clínico da Oral Sim Implantes Dentários, o professor Marcelo Rodrigues. Doutor Marcelo, obrigado pela presença, uma alegria, uma honra sempre tê-lo com a gente aqui no nosso podcast. Olá, Marcos. Olha, é realmente um prazer poder falar com as pessoas, poder falar com você, né? E sempre assim, preocupado com saúde, né, Marcão? Eu sempre observo que essa é uma característica sua também, né? Então, é um prazer poder estar aqui com você. Sem dúvida. Eu quero já agradecer aos nossos patrocinadores, a Cliniprev e o Prever, a Unimar, a Universidade de Marília. Tá passando tudo na tela bonitão aí, dá para colocar aí, Atos, aí, ó, Colégio Água Viva, são alguns dos nossos patrocinadores. Olha, o Esmeralda Shopping, é isso aí, você conhece o Esmeralda, sabe como é gostoso, né? Um tempo por lá. Ó, Ventilador e Casa aí também, lá do Silvão, tá com a gente também. A Oral Sim Implantes Dentários, do professor Marcelo Rodrigues, que tá aqui com a gente hoje. Quem mais tá aí, ó? O Marília Hoje tá também. O Marília Hoje também é um patrocinador aqui, um incentivador. E a nossa Casa Viva Melhor, do meu amigão Alexandre, também com a gente. E a gente já falou da Cliniprev e do Prever. Bom, eu quero primeiro começar aqui nesse bate-papo e já chamar a sua atenção, você que está nos acompanhando. Doutor, tem uma frase, acaba sendo um chavão, que às vezes a pessoa acha que é até só uma força de expressão, mas é uma grande verdade, né? A saúde começa pela boca. Com certeza, viu, Marcos? A gente está cada vez mais envolvido em falar sobre isso, em trazer essa informação, porque fica cada vez mais claro. A gente inicia, né, com a boca, o processo de mastigação. E ali você tem a trituração do alimento, a digestão e absorção de nutrientes. E com uma boa absorção de nutrientes, o que todo mundo está procurando hoje, né, que é repor o que está faltando através de exames, né, de sangue, você consegue um bom sistema imunológico, uma boa defesa contra agressões. Então a boca, ela sempre foi ali considerada importante na mastigação. Prazer, alimentar, comer o alimento que você sempre gostou, mas ela tem um fundamento muito maior na saúde da pessoa. Porque, por exemplo, se a gente for imaginar que o indivíduo que não mastiga adequadamente acaba engolindo muitas vezes de forma inadequada, pode também provocar doenças no estômago, não é? Sim, com certeza. Os problemas de refluxo, o problema da gastrite, são frequentes em pacientes que têm comprometimento dentário, que têm uma dificuldade de triturar alimento. E também os processos infecciosos, que são uma grande preocupação nossa, que tendem a evoluir, né, iniciando muitas vezes pela boca e atingindo outros órgãos, outros tecidos. E você falou dessa questão da imunidade também, é muito importante, né? Porque quando nós mastigamos adequadamente, a gente consegue extrair os nutrientes necessários, né, para ter essa imunidade. Com certeza, e isso ajuda muito, ajuda realmente na digestão e absorção, porque eu preciso ter o alimento, eu preciso ter condição de triturar ele para poder fazer o uso daquele nutriente que ele oferece. Então, os sais minerais, tudo que eu teria ali, que eu poderia ter condição de as suas proteínas, a glicose, tudo que vai ser importante para manter o sistema de defesa pronto e preparado para qualquer agressão, ele vai ser comprometido com uma deficiência nutricional. Agora, doutor Marcelo, mudou a odontologia ou os problemas, né, que acabaram ficando mais frequentes no dia a dia da clínica pós-pandemia? Sim, a gente notou muita mudança. Eu sou dentista há 31 anos e a gente observa que de 2020 para cá temos aprendido muito. O Covid, ele trouxe algumas mudanças. No primeiro momento, todo mundo falou muito de xerostomia. Xerostomia é o quê? É a boca seca. Boca seca. Não se percebeu o significado e as consequências. Hoje a gente tem uma visão muito grande, mas falava também do perda do paladar, o sabor. Sim, Só que aí vieram coisas mais graves, como o apertamento dentário, poxa vida, que o bruxismo também e a fratura. Só que aquela coisa mais leve de falar que reduziu a produção de saliva, pode ser por Covid, a partir dos 60 anos tem uma redução. Se eu faço uso do medicamento para pressão alta, para diabetes ou ansiolítico, eu também tenho essa redução. A xerostomia, ela compromete a produção de saliva e a saliva é bactericida. Ela mata bactérias. Tá. Então ela consegue ajudar a controlar as bactérias que eu tenho na boca. E com a redução salivar... aumenta essa carga bacteriana. Exatamente. Caramba. A proliferação de micro-organismos, a inflamação de gengiva e a cárie dentária
começaram a evoluir muito mais rapidamente. Então a gente tem notado em alguns pacientes que depois dos 40 esperava uma redução Sim. de cárie, surgirem muitas cáries. E os pacientes de 40, que eu espero que comece a iniciar a doença periodontal, tiveram um agravamento muito grande e a evolução da doença muito rapidamente por conta da deficiência salivar. Quer dizer, então, essa questão da redução da saliva, que é a xerostomia, né, que é a boca seca, influencia o aumento dessa proliferação de bactérias ali. Porque a saliva ajuda a combater essas bactérias. Seja diluindo pelo volume, né? Sim. Diluindo, removendo o resíduo alimentar, fazendo com que não ficasse tanto alimento pastoso, aderido, mas também pela ação dela de destruir bactérias. Então a gente perdeu 2 fatores importantes, né? Que é a diluição e também a ação bactericida. Agora, isso agravou muito. Essas fraturas também que são provocadas por esse apertamento, né, dos dentes. Isso é o que, doutor? Foi da ansiedade, do período? E aí a pessoa torna aquilo um hábito? Como é que você consegue brecar esse processo? A gente não tem um tratamento claro e curativo para o bruxismo ou apertamento. Então, geralmente é proteção. É uma placa meio relaxante ou identificar se a causa é um dente que está atrapalhando a oclusão. Muitas vezes é um dente mais alto, por exemplo, fazer um ajuste. Mas a gente observa que a doença evoluiu muito por conta do estresse, fator ambiental, aquela mudança de hábito, aquilo mexeu muito, né? Envolvimento familiar, tudo mais. Mas a gente observa que alguns pacientes, e alguns são estudos novos falando, que quando você tem refluxo gástrico, você tem uma tendência maior também a desenvolver bruxismo. E o refluxo pode ser associado ao estresse e ansiedade também. Então, tudo acaba colaborando. Na verdade, você começa a conversar assim, por isso que é legal a gente bater esse papo, você vai vendo que está tudo muito correlacionado, né? Porque você está dizendo aí que essa questão pode ter influência do indivíduo, por exemplo, que tem o refluxo. O refluxo. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o refluxo pode ser provocado por um indivíduo que não tem uma boa dentição, não mastiga adequadamente. E uma dificuldade digestiva. Vira um ciclo que você não consegue sair dele. Exatamente. Você entra num ciclo vicioso, a gente brinca que é aquela gaiolinha, né, do ratinho, né, a roda gigante dele ali, e você não consegue sair, porque uma coisa leva a outra. E o do refluxo, a fase que eles associaram ao estresse, apertamento e bruxismo, é porque ele torna o sono muito mais leve, ele gera vários, geralmente, despertares, e isso gera uma ansiedade e o travamento do dente. Então, cada hora você fala, poxa, eu preciso mudar minha qualidade de vida, eu preciso buscar uma solução para a minha situação. E aí, essa placa de silicone auxilia nesse... Exatamente. Pelo menos protege, né? A gente usa uma placa rígida, a gente chama de resina acrílica, né? E ela ajuda a minimizar o trauma. Infelizmente, uma doença sem cura. Mas isso aí, porque tem gente que chega a ter dor no outro dia também, né, doutor? Claro, dor, desgastes, fraturas, canais. Isso aí a gente observou muito nos primeiros meses de pandemia, julho, agosto de 2020. Nós tínhamos na clínica chegando 6 ou 7 pacientes por semana com fratura dentária. Fratura a ponto de perder o dente. Então é um nível de fratura significativo. E dentes saudáveis. Porque o indivíduo vai... Apertando, e isso muitas vezes ele não percebe, né? Ele só percebe depois de um tempo que os sinais... E a pessoa que não tem todos os dentes? Porque aí, quando eu tenho a falta de um ou outro, eu sobrecarrego a carga. Então imagina aquela pessoa que tem ausências e ele ainda aperta fortemente. Ele sobrecarregava, que é o que acontecia, fraturava um ou outro que estava próximo da área de ausência de dente. Sim. Então ele gerava mais uma perda. Então aquilo vira uma bola de neve. Caramba, é muito interessante. Ô, doutor, bom, vamos falar um pouco também dos problemas periodontais, né? E os problemas periodontais, eles são clássicos. A semana passada, aqui no nosso podcast, a gente bateu um papo com a professora Tayete, com a doutora Mariane Marcondes, falando de mulheres 40 a mais, né? E eu queria te perguntar, a questão das doenças periodontais são mais frequentes nesse público 40 a mais? Marcos, que coisa maravilhosa, tudo a ver. Realmente sim. O 40 a mais... E a gente está se defendendo aqui, né? A gente já está se protegendo falando dessa faixa etária. Porque o que acontece? A partir dos 40, inicia realmente uma evolução da perda óssea. Por isso que eu comento com os pacientes, às vezes a pessoa fala, poxa, mas você quer que venha a cada 6 meses? Eu não vinha antigamente. Eu ficava 4, 5 anos sem fazer uma limpeza. Sim. Sim, quando jovem.
Mas a partir dos 40, 4 ou 5 anos, sem fazer aquela limpeza, aquela manutenção periódica, você pode ter uma evolução de perda óssea muito radical. Nós perdemos, depois dos 40, 0,01 ou 0,02 milímetros de osso ao ano. Como a doença periodontal, que não está controlada, eu posso levar isso para uma perda de 2 milímetros ao ano. Então, eu posso perder, em 5 anos, 10 milímetros, que é o que a maioria dos dentes teria de inserção óssea. Então, ele se torna um dente perdido. Perdido. Essa doença periodontal... Para a gente fazer uma analogia, para você que está nos assistindo, é a terra, né? Exatamente. Onde está plantado ali, né? O nosso alicerce. Exatamente. Eu perco todo o suporte, eu desmorono. E essa doença periodontal é causada por muitos micro-organismos que estão presentes na boca, tá? Que estão envolvidos com a cárie e com a inflamação gengival. Essa bactéria transmite, por isso a gente sempre se preocupa com tratar o paciente, mas orientar também a mudança de conduta com relação à família. Não podemos dividir alimentos, não podemos beber no mesmo copo, então não podemos assoprar um alimento de um netinho, por exemplo, para prevenir. E isso é muito frequente, né, doutor, ainda, Sim. né? Essa doença, na verdade, Marcos, a OMS, ela estima que 40% da população mundial tem um nível grave de doença periodontal. Isso equivale a 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, se a gente for pensar aqui, o indivíduo tem uma doença periodontal, um avô, vai lá, e aniversário do meu netinho, sou eu, tô lá, tenho doença periodontal, e eu vou lá, ou no aniversário, vou lá ajudar ele a soprar o bolinho, já passo para todo mundo, já contamino todo mundo. Infelizmente, é uma transmissão pelo beijo, é uma transmissão pelo hábito de alimentar, e o mais importante é que essa bactéria, ela está ali no ambiente que é entre o dente e a gengiva. Ela se multiplica com a redução da saliva muito mais livremente, e ela degrada tanto gengiva quanto estrutura óssea, gerando a perda dentária. Então é muito grave e é uma doença que hoje a gente observa cada vez mais. A gente observa que essa doença ela gera doenças sistêmicas como associação ao diabetes, às artrites, reumatoides. Ela pode se associar a problemas cardiovasculares. Então nós falamos de uma doença que inocentemente, vamos dizer assim, pode estar ali presente sem sintoma, sem um desconforto maior, sem ter buscado o paciente uma urgência, né, para ir até o consultório. Ele considera que aquilo é uma evolução natural. Sim. E ele, não indo ao consultório a cada 6 meses, a concentração de bactérias amplia, aumenta, e elas podem até mesmo se desprender e acabar gerando processos inflamatórios à distância, que é muito grave. E uma das coisas que a gente tem observado demais, é uma tentativa de associar esse processo infeccioso com a demência. Tá? Esse processo infeccioso com as neuropatias associadas a infecções. Eles encontraram as bactérias da boca, tá, na área do cérebro. Então, isso tem associado a uma perda de memória mais recente, levando as pessoas a uma mudança e evolução, né, para demência mais cedo, e também associado ao Alzheimer. Então, tem muitas pesquisas surgindo associando a doença periodontal, a presença de processo inflamatório devido a uma infecção da boca, também nas áreas do cérebro, culminando com a destruição neuronal. Então, é uma coisa cada vez mais clara, mais presente e mais grave. A gente não imagina isso, né, doutor? Quem está nos assistindo, certamente, assim como eu, acredito, que não pensa sobre isso. Por exemplo, vou ter um problema, posso ter um problema no coração, posso ter um problema cerebral, um problema de demência por conta dessa falta de cuidado com a boca? Você acredita? No passado, talvez, com a situação da odontologia de extração, as pessoas iam para a dentadura. Então essa doença talvez não persistia ali. Entendi. Agora, com a persistência dos dentes, a qualidade de vida... E que é muito melhor, né? Muito melhor. Só que a única mudança que eu preciso dessa população é uma ajuda no sentido de procurar o seu dentista a cada 6 meses. Fazer uma limpeza que nós chamamos de uma manutenção profilática. Profilaxia é prevenção. Eu previno que aquela bactéria se acumule, previno que aquela bactéria cause um processo infeccioso mais extremo e que cause algum dano maior. E qual é o período, assim, ideal mesmo, doutor? Assim, que é o mínimo que, olha, você precisa ir ao seu dentista de quanto em quanto tempo? Assim, eu sempre oriento 6 meses. 6 meses, 6 meses por quê? Porque é um tempo insuficiente para uma doença periodontal evoluir. Tá.
É o tempo insuficiente para uma cárie se formar e atingir grandes proporções, e é o tempo insuficiente para uma restauração que está deficiente evolua por uma cárie de recidiva para um canal, por exemplo. Tá. Então eu sempre previno Porque, a por perda. exemplo, um ano você já pode ter um estrago maior. Exatamente. E uma pessoa com doença periodontal já presente, instalada, ele tem uma perda óssea muito mais rápida, muito mais dinâmica. Por isso a preocupação e a insistência na evolução ali de um paciente após uma reabilitação oral, dele persistir pelo resto da vida, seja com dentes naturais, seja com implantes, persistir na manutenção, na higienização, no trato. Porque a hora que a gente vê a medicina deixando cada vez mais claro que essa relação de presença de processo infeccioso, seja na boca ali altamente vascularizada, podendo gerar um problema agora, a gente já tem, eu tenho um trabalho publicado em 2008 sobre como essa doença de gengiva, ela compromete, por exemplo, você manter o nível adequado de glicemia no sangue do diabético. Então, muitos pacientes que nos procuram trazem ali uma glicemia de 200, 220, aí com a manutenção de o hábito alimentar mais adequado, atividade física, a orientação do médico com medicação, eles trazem para a paciente 30 a 140. Executamos o procedimento seguindo todas as normas de segurança e rapidamente eles comentam, doutor, agora eu estou me envolvendo, eu estou tratando muito melhor, eu consigo ter uma glicemia agora perto de 99, 98. Na verdade, assim, toda aquela luta dele não teria esse resultado todo sem a remoção de infecção, sem a remoção do problema inicial ali que dificultava controlar. E eu sempre deixo o paciente levar o mérito, porque é importante que ele tenha valorização pelo sua mudança de hábito, sua atividade física. Mas o processo infeccioso eliminado muda muito a vida. E aí, se a gente pensar doença periodontal, uma dificuldade de higiene, a inflamação da gengiva, levando em conta que, a hora que você morde, você traumatiza todo aquele tecido dente amolecido. As bactérias desprendem e pode ir para o coração, gerando as doenças cardíacas, a mais conhecida, endocardite bacteriana, onde o paciente passa por uma cirurgia cardíaca, onde ele precisa trocar, em muitos casos, a válvula cardíaca. E aí, infelizmente, essas próteses, elas às vezes precisam ser trocadas com 10, 15 ou 20 anos. Então ele passa por mais procedimentos, dependendo da idade dele. Então, e isso seria totalmente evitável com esse tratamento periodontal, essa visita ao dentista a cada 6 meses. Agora, a gente está falando numa situação como essa do indivíduo que tem os dentes ali ainda e você está tentando prevenir que essa perda aconteça. Agora, se a gente for imaginar quem já perdeu a dentição ou uma parte dela, tem a dificuldade de se alimentar, conforme a gente falou no comecinho aqui do nosso bate-papo, né, que é super lesivo para o estômago, enfim, e outras doenças. E aí eu imagino, o implante dentário, ele vem para resolver esse problema? Sim, ele vem para solucionar a parte da deficiência de mastigação, trituração de alimentos, favorecer tanto a digestão quanto a absorção. E isso melhorando a resposta imune. Sim. E o paciente que busca o tratamento com implantes dentários é um paciente que vai ser exaustivamente avaliado, com todos os meios. Nós temos hábito lá na clínica de exames de sangue, avaliação cardiológica, tomografia, panorâmica, limpeza e adequação de meio antes de um procedimento. Então tem toda uma regra para trabalho. Então esse paciente, se ele está apto a realizar o tratamento com implante, isso significa que ele tem saúde bucal. Tá. Então nós preparamos o indivíduo. E aí sim, temos a oportunidade de conscientização e de trabalhar com esse paciente que tanto o seu dente quanto o seu implante merecem a mesma atenção. Nossa qualidade de controle de bactérias na boca a partir dos 40 anos se altera. Há uma tendência de menor produção de saliva e isso favorece a multiplicação de micro-organismos e favorece ali a gente ter uma inflamação associada a uma infecção. Por isso que a gente busca fazer essa manutenção a cada 6 meses e com isso trazer ao paciente qualidade de vida. Trazer para ele uma nova oportunidade de voltar a comer e viver na sociedade com o seu sorriso, recuperar sua autoestima, que é aquela que a gente já sabe que é comum, né? As pessoas reescrevem suas histórias com tratamento com implantes dentários. E é legal a gente pensar assim que você tem uma condição hoje de colocar, né, de devolver essa dentição para o indivíduo, mas mais importante que isso, o que você falou,
é o preparo. Por quê? Sim. Porque você está pegando uma boca doente, com uma saúde comprometida bucal, uma saúde bucal comprometida, e para realizar esse procedimento, você primeiro trata, né? Exatamente. Eu brinco com os nossos alunos na odontologia que o paciente é muito mais do que uma boca. Então, o objetivo maior na clínica é trazer o paciente para uma reabilitação da sua saúde. Então, com a reabilitação oral, eu consigo devolver a ele grandes oportunidades de ter uma boa absorção e um bom sistema imunológico, a ausência de infecção e a condição de ter também uma recuperação da parte psicológica, que a gente não fala muito, mas a falta do dente está muito associado com problemas de evolução para tanto depressão quanto também para baixa autoestima. Sim. Então, muitos pacientes até que nos procuram, e uma característica nossa, que eu tenho orientado muitos alunos da medicina e da odontologia, é observar que quando o paciente muda drasticamente de comportamento quanto ao cuidado com sua saúde bucal, isso pode ser um dos primeiros indícios de depressão. Então, olha como Começa a gente descuidar, começa a juntar tudo de novo. Então, para cada vertente que você olha, saindo da falta de saúde bucal, você consegue associar doenças cada vez mais complexas e que a gente não observava. Então, eu peço para o meu aluno, por favor, percebeu mudança de comportamento, um paciente com descaso, oriente a família para a busca de acompanhamento. Garotos, adolescentes, início de depressão. Então, o descaso com saúde bucal deve ser avaliado condição psicológica. E isso é muito comum a gente perceber as pessoas se isolando, né? Começa com isolamento, de repente, porque não pode se alimentar como gostaria de se alimentar, porque não pode sorrir como gostaria de sorrir. E isso vai colocando a pessoa para baixo mesmo, né? A convivência, nós temos o hábito, né, de reunir a mesa, né? Sim. Quando eu combino com você, vamos fazer alguma coisa, Marcos? A gente fala, ter onde vai ser? Né? Onde vai ser? Porque o objetivo do combinar onde ser, o que nós faremos é o que vão comer. É isso mesmo. A gente gosta realmente de conversar, comer, e isso afeta muito, né, os prazeres, né? Umas confraternizações. Então, inúmeros pacientes que relatam: não fui na formatura do neto, não fui no casamento da filha, comprei uma briga pro resto da vida. Pois como? Como não? Como assim, né? Como assim? Como assim? Então, a gente vê isso com naturalidade pela Mas pra você falta ver de... o impacto disso, né? E a falta de informação, que seria tão mais simples solucionar. Sim. Hoje evoluiu tanto a odontologia, a reabilitação com implantes, ela é um processo muito simples, né, lógico, guardadas as proporções, né, onde você trabalha com profissionais competentes, é um procedimento muito simples, muito rápido, muito eficiente e com um projeto que para nós o implante seria para o restante da vida, para o resto da vida é o objetivo maior, e as próteses, que é a parte estética, né, Marcos? O dente talvez precisasse ser trocado em algum momento, Sim. talvez por uma mudança de cor, um pequeno desgaste, um trauma, mas que é passível de ser substituído a qualquer momento, mas devolvendo ao paciente qualidade de vida. Ô doutor, agora, implante dentário não é tudo a mesma coisa, né? E você tem alguns tipos de implantes, é isso? Sim, a gente caminha cada vez mais para solucionar todas as opções que o paciente tenha de necessidade. Então, quando você busca, no passado, a odontologia, quando a gente começou a mexer com isso, lá em 94, a gente tinha muita limitação. Hoje, a gama de tipos diferentes de implantes tem modelo, formato adequado para cada situação. Isso fez com que as situações pudessem ser reabilitadas de uma forma muito distinta. Então, eu tenho o paciente que perdeu um único dente, um menino que foi jogar bola e levou uma cotovelada. Você vai lá, realiza um implante na hora, faz carga imediata, coloca um provisório parafusado, ele só não pode ser o definitivo. Vai trocar depois de 6 meses, mas as pessoas não notam a diferença entre provisório e definitivo, é só qualidade, né? Que a porcelana é o indicado para sempre, depois, nesse caso. Mas tem um implante para quem precisa de 2, 3 dentes, e tem um implante que eu acho que, para mim, a maior evolução da odontologia moderna é a prótese protocolo. Que é o completo, né? Que não é o tratamento em implantes unitário, mas para mim é recuperar realmente aquele paciente que está com uma dentadura há 20 anos, 30 anos, aquela senhora que talvez está usando uma dentadura desde os 15 e que o ossinho está fino, que aquela prótese inferior não para de jeito nenhum, e você conseguir fixar uma peça onde não há dor, onde há estabilidade,
onde eu tenho condição de força, de comer, triturar o alimento, comer o que eu quiser. Então eu volto pro arroz, pro feijão, pra salada crua. Não vou nem pensar no torresmo, no amendoim, não, mas salada crua, uma cenoura, um alface mais crocante. Que você não tinha condição nenhuma disso. Olha o que eu tô falando, é de comer uma salada. Você vê? Então, assim... Algo que para quem tem a dentição é tranquilo, é normal. Não nota essa falha. E aí a pessoa vem e fala, doutor, nossa... Porque tem aquele sonho de comer maçã. Mas muito fala, doutor, eu queria... Acho que da maçã é clássica, né? Eu queria comer uma salada crua. Porque tudo é refogado. Tudo é cozido. É verdade. Eu queria uma salada crua. Então você fala, gente do céu, um rabanete. Textura mesmo, né? Isso, um rabanete, um pepino. Ouviu o crack-crack do negócio. O crack. E você acredita nisso? Então, por isso que eu falo. É mágico ver a prótese protocolo solucionando esse problema e ainda até a superior, que é uma prótese que eu reservo muito. Assim, eu tenho um cuidado muito grande porque eu acho que a protocolo superior e inferior, elas mudam a história da vida da pessoa. Mas eu preciso sempre de um alicerce. Para mim, a base é a parte mais importante. Eu devolver a parte de baixo. Sim. Muitos pacientes com uma prótese fixa embaixo e uma dentadura em cima vivem felizes da vida. Mas eu tenho pacientes que têm náusea quando põe a de cima. Sim. Então, para esse paciente, a gente poder boca, né? Fixar a peça, ele sentir a textura do alimento, a temperatura do alimento. Aquilo, a hora que ele descreve com característica que você sente o sabor do alimento, a hora que ele conta como foi a primeira oportunidade de voltar a comer, né? É porque quem nunca usou dentadura não sabe disso, né? Eu tô aqui pensando, é verdade, porque tem um tampa todo o céu da boca. E você não ter o contato, fica algo muito mecânico, né? Eu tento entender o que os pacientes falam. Sim. Você já queimou o céu da boca? Já. Eu acho que, imagina você queimar o céu da boca inteiro. É aquela sensação de analgesia, de falta de sensibilidade. É muito difícil. Muito estranho mesmo. E o alimento, você não sente se ele está frio? Eu não sei se é um sorvete. Eu não sei se é uma sopa o que eu estou comendo. Porque a prótese bloqueia a temperatura. E é daquela área toda, ela pega por fora, pega por dentro, ela cobre todo o céu da boca. Então, os pacientes comentam. Então, quando você volta a ter o dente fixo ali, sem o céu da boca ainda, o paciente fala, doutor, é outra coisa. Tanto é que uns falam para mim assim, preciso cuidar agora para não engordar. Porque tudo tá tão gostoso. Ô, doutor, e o zigomático? Esse é uma mudança muito boa. Que veio num momento em que algumas pessoas não tinham condição de receber o implante. Eu recebo, Marcos, por semana, pelo menos de 1 a 2 pacientes que eu não consigo solucionar com nenhuma das nossas técnicas. Não dá para fazer o convencional, que eram 6 implantes, não dá para fazer a All-on-4, que eram 4, não dá para fazer os implantes com o levantamento, que é o enxerto, porque a anatomia está modificada demais. Para esse paciente, a solução é o implante zigomático, onde nós fixamos no osso da maçã do rosto. É lógico que um procedimento com um profissional ultracapacitado, com um cuidado muito grande com relação, além dos exames cotidianos, tomografias de você tem uma imagem, osso zigomático, a gente tem todo um preparo pré-anestésico com o médico anestesista. Então nós temos um procedimento todo já focado para esses casos. Mas o mais legal é que resolvendo o caso em 1 semana. Caramba. Então aí, ainda por cima, além de eu falar que eu não faço enxerto, além de falar que solucionou o problema da pessoa, só que vai ser em 1 semana, tá bom? Porque o enxerto só que vai ser em 1 semana. Só tem um problema. Em 1 semana está resolvido. Entendeu? Porque o enxerto, embora em alguns casos ele é fundamental e tal, e é indicado, inclusive, mas tem o tempo de espera, né, doutor? Sim. E tudo bem, porque você ficou 30 anos sem o dente, né? Você não custa esperar relativo. Mas é óbvio, se você tem uma possibilidade de 1 semana, poxa, que chato, né? Entende? E aí, assim, o vantajoso desse daí é que você usa um osso que já está compacto, já está pré-estabelecido ali. O enxerto, para as pessoas que não sabem, seria o quê? Uma estrutura óssea que eu tenho 3 opções. Poderia comprar do banco de ossos, poderia tirar da própria pessoa, ou então comprar de origem bovina. Tem marcas que são maravilhosas e que eu prefiro, embora tenha um custo mais elevado, mas eu prefiro porque a estabilidade e o meu controle fica muito mais tranquilo. Só que quando eu coloco essa estrutura ali, eu dependo do corpo, eu dependo da pessoa, eu dependo da resposta biológica dela, que vai substituir aquele material colocado por um novo osso. Caso isso não aconteça, eu brinco com alguns pacientes, caso essa semente não germine, eu vou precisar plantar de novo. Então eu teria que fazer o enxerto,
aguardar 8 meses, confirmar se ele ficou bom. Não ficou dentro do que eu esperava, não ganhei o volume necessário, complementar o enxerto, muitas vezes colocando o implante nesse momento e levando mais 8 meses. Então, projetos com enxerto variam sempre de 10 a 18 meses. Então, isso gera para o paciente um certo desconforto, né? Por conta de usar provisórias. Mas, se você levar em conta que eu estou lidando com um paciente que está com uma dentadura há 20 anos, muitas vezes há 5 já, que ele não consegue ter conforto, segurança para mastigar, é um ganho, com certeza, muito significativo. É uma mudança de história. Ô, doutor, agora, eu percebo também assim, a coroa, por exemplo, quando você diz assim, eu vou, desgastou, tal, você pode refazer. Agora, o implante, na verdade, você não mexe mais, né? O princípio e o objetivo, de verdade, é que aquele implante acompanhe a pessoa o resto da vida. Se ele fizer as simples manutenções, como eu disse para você, o acompanhamento com o colega que realizou o trabalho, ele vai ter ali uma segurança muito grande. Eu acompanho pacientes que não tive na primeiro implante dele envolvimento, mas que está há 36 anos com o implante. E você vê a radiografia, é a coisa mais linda do mundo, porque ele está perfeito, com 36 anos na boca. O paciente fez outros tratamentos depois, complementou, e aquele implante está lá há 36 anos, foi carga imediata, depois de um acidente de carro, e a pessoa tem um dente até hoje. Então imagina o ganho, o custo-benefício que essa pessoa teve na vida. Fantástico. E nós trocamos desse dente a coroa, aproximadamente 12 anos atrás eu troquei a coroa dele, porque a cor, a gente foi trabalhando do lado e a cor não estava mais adequada. Aí o paciente falou, vamos mudar, vamos clarear? Então nós clareamos os dentes naturais e trocamos as porcelanas. Mas isso depois de quanto tempo, né? Nossa, entende? É surreal. Ô, doutor, agora, um outro ponto também que me chama a atenção é essa questão da carga imediata, né? E não é para todo mundo, né? Tem alguns casos que você ainda não consegue realizar. Sim. Mas aumentou muito esse leque, né? Nossa, hoje eu trabalho, boa parte do meu trabalho, aproximadamente de 40% a 50% hoje, está focado em carga imediata. E quando começou eram uns 20, né? Menos está menos. Uns 10%. Uns 10%. Uns 10%. Evoluiu muito, né? Mudou muito a nossa segurança na técnica. O envolvimento, estudo, pesquisa, fez com que a gente acreditasse cada vez mais nos procedimentos, a evolução do produto também. Então a gente tem o lado humano, né? O operacional, profissional ali, e temos o equipamento, a parte científica, que veio adequar às novas necessidades. Então isso trouxe para a gente essa oportunidade. Hoje, para nós, se eu pudesse, meu sonho era trabalhar 100% de carga imediata. Por que às vezes não é possível? Por exemplo, o osso de cima é mais mole. Então, se eu vou fazer um implante único, tem posições no arco que eu não posso fazer força lateral. Então, eu não tenho como manter um implante de carga imediata. Mas, na maioria das vezes, sim. Os inferiores têm uma resistência maior, o osso mais duro, então isso dá. Só que você só confirma na hora da cirurgia. Nós fazemos uma avaliação prévia com radiografia, panorâmica, tomografia, e aí você, no momento da instalação, você consegue definir se aquele implante recebeu uma carga suficiente de tração para poder resistir a uma carga imediata. Então é só naquele momento, a gente sabe, para os pacientes, a gente se planeja para uma carga imediata, mas confirma com o torquímetro, que é a ferramenta que registra a força. Se deu carga, a gente vai usar como carga. E aí você está tranquilo, né? Nossa, e qual é o papel do paciente em relação ao sucesso do tratamento? Nossa, eu combino com eles que 10% é a nossa responsabilidade, 90% é o dele no sentido de nos apoiar. O seguir realmente as recomendações com o uso das medicações, fazer um bom pós-operatório, Marcos, e aí a gente tem que lembrar do cigarro, que é um hábito muito ruim, muito lesivo, que compromete. Não comer alimentos muito duros logo no pós-operatório, fazer o uso das compressas geladas. Então, tem uma série de atividades, o uso do antisséptico, todos os recursos que a gente informa ele. Ele seguindo é muito tranquilo. Então, assim, é um tratamento que quando você trabalha em parceria, por isso que eu trabalho muito com o paciente, na conversa e planejamento. Porque eu gosto muito que fiquem todas as dúvidas esclarecidas para que a gente possa, de verdade, ser parceiro na evolução. Um paciente colaborativo, um paciente não fumante, que controle sua glicemia, que consiga fazer uma boa limpeza, que faça o repouso,
ele tem 99,9% de chance de ter um pós-operatório super tranquilo, que é o que eu ouço e que eles nos trazem, doutor, sem inchaço, sem dor, sem desconforto, parecia que eu não tinha feito nada. Seguiu as orientações? Arrisca, minha mulher me mataria se eu não tomasse o remédio no horário. É fato, funciona, muda mesmo, mas são detalhes que quando somados, alimento pastoso, alimento frio, não comer coisa dura, não me fumar, não conversar demais, não fazer esforço, não... Isso também são alguns dias, né? Dá para o cara, né, pegar Os 3 primeiros dias, são fundamentais. Nossa, né? Eles fazem a diferença. Eu falo para o paciente, olha, os 3 fica primeiros dias... Se recolhe, né? Exatamente, os 3 primeiros dias vão ditar como será a sua recuperação. Então eu sei que a gente não pode se ausentar do trabalho, sim. mas a gente comenta com o paciente, olha, se você conseguir se resguardar, se respeitar nesses 3 primeiros dias, você não terá problemas. Lógico que eu peço para ele uma semana de não ir numa academia, de não fazer uma corrida, coisas assim, não pegar um peso maior, mas os 3 primeiros dias de não repouso, falar muito, né, o que você falou também. Muda a história. É diferente. Doutor, e o que a gente pode pensar com relação, depois disso, pronto, aquele sorrisão bonito e tal, questão de manutenção? É complexa? Existe, não existe? Como é que funciona isso? Olha, do implante? Muito leve, muito tranquilo. Eu gosto como você falou, do período, 6 meses. E principalmente para quem está recém-reabilitado. Então, o paciente encerrou o tratamento agora, em 6 meses ele estará comigo. Estando tudo bem ou não, ele tem que retornar. A gente vai estar avaliando a qualidade de higiene dele. Muitos pacientes nós fazemos uma profilaxia ali no local, uma limpeza, tem fios especiais para prótese protocolo, nós passamos um fio e liberamos ele, para ele retornar daqui 6 meses. Eu vou conferir se tem um pequeno desgaste, se ele está usando a placa. Então são detalhes que fazem parte daquele protocolo de primeira revisão dos 6 meses iniciais. Depois disso, o paciente retorna 1 ano, 18 meses, 24 meses, e à medida em que eu observo a característica dele de comportamento, de dar conta realmente da qualidade, eu passo para 1 ano. Quando eu observo que o paciente tem condições de envolvimento, a gente usa recursos como o jato d'água. Então tem muito recurso para ele que faz com que ele possa realmente se ausentar mais períodos. Porque agora é um novo paciente, é uma nova história, é um novo jeito de lidar com a realidade. Então o paciente que se envolve no tratamento, ele vai muito rapidamente passar para 1 ano. Mas eu peço que nunca deixe de vir com pelo menos 1 ano. Ô, doutor Marcelo, e na Oral Sim a gente percebe ali, eu vejo e acompanho pelas redes sociais também, tem muita gente satisfeita, né? Como muda a vida das pessoas, os depoimentos são incríveis, né? Eu gosto, todo dia eu tenho um. Hoje eu vi um casal que, assim, por ser conhecido, ela pede sempre para não mostrar as fotos. Eu falo, eu tenho uma vontade de mostrar seu sorriso. Mas ela sorri, ela fala, eu sou outra mulher. E a gente acompanha ela sempre nas redes sociais e eu vejo, porque eu vi a história antes e depois, eu sempre falo dela, eu tive com ela hoje de manhã. E aí ela estava de manhã, a gente estava terminando uma reabilitação de lentes de contato no esposo. Tá. E o dele, ele falou que deixa eu pôr. Ah, que legal. Então nós vamos descobrir quem é ela. Isso que eu tô com medo. Mas assim, a hora que eu vi o sorriso dele e a alegria, porque ele falou, Marcelo, eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Porque é um cara como a gente. Sim. Criou filho, o filho faz faculdade, você fala, poxa, mas meu dente está desgastado, está escuro, ele já tinha por causa do antibiótico, né? não tem solução. Não tem jeito, E aí nós fizemos um clareamento e em cima colocamos as lentes. A hora que ele olhou, ele falou, cara, você vê o olho brilhar. E a brincadeira dela foi assim, olha, agora é a família toda mesmo que é o sorriso. Eu falei, eu tenho que tirar uma foto de todo mundo. Da família, tem que postar, essa tem que... Porque realmente muda, né, fica muito, você vê as pessoas, e a cada dia, Marcos, eu recebi um caminhoneiro, ele chegou rindo tanto, semana foi na terça, aí eu brinquei com ele, eu falei, cara, o que você tá rindo? Ele falou, doutor, putz, é outra vida, eu não ria pra ninguém. Não ria pra ninguém. E agora eu tô rindo de graça, tudo bem que eu paguei o tratamento, mas eu posso dizer que o riso é de grátis, porque ele falou, eu tô comendo, tô vivendo. É o sorriso mais bem pago, cara. Você poder sorrir a hora que você quiser, comer o que tem vontade. Poxa. Ele falou, mudou. Ele falou, doutor, eu não tenho limite, eu não tenho limitação. E o caminhoneiro, toda hora, cada um... Só entende mesmo, doutor, quem tem o problema ali instalado, sabe o que a gente está falando, se está nos acompanhando, certamente vai
ter um start, porque realmente é diferente. A pessoa, ela recupera o brilho, é o que ele falou. Eu como cada dia num restaurante, cada dia numa marmita, ou cada dia num lugar. Ele falou, doutor, eu não me preocupo. Antes eu ficava rezando, tomara que não venha bife. Tipo assim, ele preocupava com o que ele ia comer. Hoje ele falou, doutor, eu experimento qualquer coisa, porque agora tá tudo bonito. Então a gente vê. E homem, é mais raro falar. Homem é mais fechado. Agora as mulheres, sim, elas comentam de tudo. Aí a gente vê realmente como que impactou. E de coisas simples, como eu falei, uma salada, autoestima do beijo. Muitas mulheres que relatam, falam, doutor, eu nunca tive coragem de beijar meu marido. Você vê? Era beijinho assim, selinho, porque isso é aquele negócio soltasse. Meu Deus. E, como você ia pensar? Eu nunca pensei nisso. A hora que ela me falou, eu fiquei que olhando para ela. É só quem tem o problema, doutor. Eu fiquei olhando e falei, não, é impossível que ela está dizendo isso. E fala. Então, assim, hoje a odontologia mudou. A gente pode tornar a vida mais fácil. Eu me preocupo muito, Marcos, que assim, saúde, ela deveria vir em primeiro lugar. A gente, em 2020, levamos um baque muito grande, né? Uma coisa que meu pai não viu na vida dele com 80 anos, uma história daquela. Então, a gente tem que ter levado alguma coisa disso. A saúde da boca, ela vai trazer para as pessoas condição de realmente ter o sorriso gostoso, de comer um alimento, de ir numa festa com uma tranquilidade, presenciar uma formatura, um casamento de um filho. Mas ela vai também trazer a oportunidade de ver o neto crescer, de ver a família prosperar e de também ajudar a família a crescer. Porque caso eu negligencie a minha saúde, a minha doença gengival, o meu problema periodontal pode comprometer minha mente, pode comprometer meu coração, pode favorecer ali uma dificuldade de comunicação, produtividade, trabalho. Então a gente tem uma responsabilidade com a família. Então acho que assim, cuidar da saúde hoje é mais importante pra gente do que pensar trocar de carro, ou casa, ou viagem. Porque com isso você consegue casa, carro, viagem. Com saúde você consegue qualquer coisa. É bem então isso ela mesmo. tem que ser colocada em prioridade. E a gente tem buscado muito, porque a gente tem observado que as doenças a partir dos 40, de gengiva, o amolecimento, aquele sangramento inocente da gengiva, aquele dente que está levemente amolecido, ele tem por trás uma quantidade tão grande de bactérias, ele tem por trás um risco tão grande à saúde sistêmica da pessoa que não faz ideia. E toda hora a gente vê alguém morrendo. Complicação cirúrgica de dente. Mas não estava tão bom quando mexeu então. Tudo bem que a técnica é equivocada. Hoje a gente tem formas de fazer uma profilaxia de antibiótico, descontaminar o dente antes de mexer. E isso é padrão, é obrigatório ser feito. Mas olha o risco que a pessoa se expõe. Toda hora a gente fala, o paciente, eu já conversei com um paciente que estava com o dente drenando no pulso. E o paciente comenta, olha, mas eu não posso, doutor, fazer a extração, eu vou perder meu dente. O dente já estava perdido e colocando a saúde toda em risco, né? Pois é, então fica aí como alerta para você que está nos acompanhando, não deixe de se preocupar, de pensar na saúde bucal, a importância dela, e tem jeito, tem solução para todos os casos. Essa é a melhor notícia, essa é a grande boa nova. Segue aí, nas redes sociais, está aparecendo aí a Oral Sim Implantes Marília, Oral Sim com N de navio, tá? Oral Sim Marília. Doutor, quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui e pela parceria com o nosso podcast, com o nosso site. Olha, Marcos, eu que agradeço de verdade. A gente vai falar muito sobre saúde bucal na vida. Eu coloquei isso como meta há 30 e poucos anos atrás e vou estar sempre falando. Às vezes parecendo repetitivo, né, por ser saúde, mas de verdade, eu agradeço demais a oportunidade de poder falar sobre isso. Não, a gente precisa falar mesmo, doutor, porque é só assim que você vai conseguir construir mesmo uma reeducação disso tudo. Nós vamos criar uma semente, né? Plantamos ali, vai germinar e vai florescer e vai dar muito fruto. Vamos imaginar que toda vez que a gente fala sobre o assunto, nós estamos regando essa semente. Com certeza. Obrigado, doutor. Obrigado. Grande abraço. E o nosso Hoje Tem Conversa fica por aqui. Se você começou a acompanhar agora, volta aí, assiste na íntegra, tem muita informação bacana para você. A gente fica por aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, aos Planos Prever, Cliniprev, também conosco Ventilador e Casa, Oral Sim Implantes Dentários, a Unimar, a Universidade de Marília, conosco também o Esmeralda Shopping, a Colégio Água Viva, Ventilador e Casa e Casa Viva Melhor. Uma excelente noite para todo mundo. Você que está assistindo à tarde, ótima tarde. Bom dia para você também. E se liga com a gente sempre aí, já curte, deixa um like, isso ajuda muito.
e nos acompanhe também nas redes sociais Marília Hoje Notícias. Tchau!